Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo. Estamos na Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos no estúdio da TV aberta, transmitindo pela nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. Estamos ainda na TV Guarulhos, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. O nosso blog é gentequefala.com.br, nossos telefones 38766146, 5052525555. Participando desta edição, pediatra Dr. José Luiz Setúbal. Prazer tê-lo aqui, Dr. Setúbal. Prazer é meu. O que é o Instituto Pense? É Pense com P-N-S-I. Exato. É um instituto de pesquisa e ensino em saúde infantil, por isso que o I é de infantil. O I é de infantil? É. Ah, tá. Consegui descobrir rápido. Também conosco a ginecologista obstetra, doutora Carla Iaconelli. Prazer tê-la aqui, doutora Carla. Oi, tudo bem? Obrigada pelo convite. A senhora é especializada em medicina reprodutiva, é isso? Isso. Falei certo? Falou. Também conosco a psicóloga doutora Rita Calegari. Prazer tê-la aqui, doutora Rita. Eu que agradeço o convite. A senhora é da Rede de Hospitais São Camilo. Isso, São Camilo de São Paulo. E ainda a nutricionista funcional e esportiva Andréa Marim. Prazer tê-la aqui, doutora. Prazer é meu. Hoje todo mundo procura nutricionista ou não? Olha, grande parte das pessoas, se não procuram, deveriam procurar, né? É. Acredito que desde a parte psicológica, pediátrica e também da parte ginecológica e obstetra, né? Todo mundo precisa de uma boa nutrição. Mas nos dias atuais, né, as pessoas começaram a frequentar academias, né, com bastante assiduidade, e aí vem o negócio da nutrição. Para ir na academia você tem que estar bem nutrido. Isso, a gente chama de periodização de treino e nutrição. Periodização nutricional e periodização do treino, né? Então a gente consegue estabelecer uma dieta específica para aquele praticante de atividade física ou atleta de acordo com o objetivo dele. Se é hipertrofia, ganho de massa muscular, se é resistência para uma prova de endurance. Então, dependendo do objetivo da pessoa, a gente consegue manipular a dieta. Mas essa nutrição que a senhora sugere cai fora todo aquele negócio gostoso que a gente vê na rua. Na verdade, a gente aprende a comer gostoso, né? É que na rua a gente é muito tentado, as tentações e a praticidade, né? É. Na correria do dia a dia, às vezes não dá tempo de se alimentar e você acaba fugindo para um fast food que não tem opção. Então, assim, o papel da nutricionista é ensinar a se alimentar nesses lugares, né? Mas tem jeito de deixar aquela tentação quando a gente passa na porta? Quando vai numa como é que chama? Numa área de praça de alimentação de shopping. Claro que tem. Toda praça de alimentação tem o self-service, né? Todo self-service vai ter um grelhado e uma salada. Mas aí não tem graça, André. Pois é, então você tem que colocar na balança o que é prioridade, né? A prioridade é uma boa dieta ou prazer. Ou então, ao contrário, fazer dessa nova dieta, desses alimentos saudáveis, comê-los com prazer, né? Desculpa a brincadeira. Imagina. Mas eu fico tentado quando vou naquelas praças de alimentação. Mas é difícil, porque é muito tentador, né? É bastante tentador. Doutor José Luiz, você quer falar alguma coisa? Não, eu ia falar que o importante não é não ir na praça de alimentação, mas é quando for, não pode só ir na praça de alimentação, mas quando for, saber escolher. Saber isso que ela está falando. Esse é o difícil, doutor Setúbal. Mas a vida não é fácil. Não. Então. Até na padaria, numa lanchonete, você consegue escolher bem. Sempre vai ter um pãozinho, um ovo ou um omelete. Em qualquer lugar você acha. Doutora Rita, é difícil
essa tentação ou não? Claro que é, gente. Comer é a coisa mais gostosa que tem, não é? Mas infelizmente ou felizmente, né, nós que diz que somos adultos, precisamos lidar com as consequências das nossas escolhas. Então, se a gente só for pelo caminho do prazer, a saúde pode pagar caro, né? E a privação do alimento também não é importante, porque pode causar transtornos alimentares, como uma compulsão. Então, assim, tem que... a psicologia e a nutrição também estão bem ligadas. Doutora Carla, a senhora está quietinha, acho que imaginando aquelas praças de alimentação. Adoro. Não, mas na minha especialidade também é muito importante a alimentação e estilo de vida. Isso pode ter um impacto direto na capacidade reprodutiva de alguém, né? Então, com sobrepeso, a mulher pode desenvolver disfunções ovulatórias e também com muito baixo peso, igualmente pode parar de ovular. Então, é super importante, eu sempre indico acompanhamento nutricional. Tem que indicar alguém, a pessoa que procura a senhora, passa por uma indicação dessa? Sempre eu oriento a procurar assim como nutricional, psicológica também. É importantíssimo para esses casais terem esse tipo de acompanhamento. Dr. José Luiz Setúbal, o livro falando sobre crianças e adolescentes que o senhor lança no próximo dia 16. O que é esse livro? Eu tenho um exemplar aqui, mas eu prefiro que o senhor detalhe para a gente. Esse livro, eu sou o organizador, escrevo muitos textos, mas nós pegamos uma série de textos do nosso blog, que chama Blog Saúde Infantil, que já existe há uns 7, 8 anos. E nele nós escrevemos para o público leigo, né? Principalmente para os pais e mães, né? E nós falamos de tudo, falamos de nutrição, falamos de aspectos psicológicos, até de ginecologia infantil. Abri ao acaso aqui, fala até de cadeirinha no carro. Fala. Ele procura dar dicas para os pais, mas embasado em artigos, numa, vamos dizer, com uma base científica do que a gente está escrevendo, né? Que isso é importante, porque hoje com acesso muito fácil à informação, então as redes sociais, a internet, o YouTube, tem muita coisa errada sendo divulgada. Então, o nosso propósito é divulgar informação de alta qualidade, embasada cientificamente, para um público leigo, né? Então, eu fiz a pergunta sobre cadeirinha, porque na época das minhas crianças não existia cadeirinha para automóvel. Não, e as crianças podiam se machucar gravemente. Estavam mais expostas, pois não. Eu tô lembrando que na minha época a gente andava no chiqueirinho do carro, do Fusca, lembra que tinha aquele... Ficávamos eu e meu irmão atrás do banco, era pior ainda, porque não era nem no banco, era atrás do banco, a gente ia sentado lá achando o máximo, como a gente se divertia, e olha o risco que a gente corria. Tem Quais são outras orientações? Eu abri ao acaso aqui nas cadeirinhas. Fala muito, né? Acho que a gente dividiu, tem por fase etária, tem, vamos dizer, preocupações que você deve ter antes do nascimento. Então, fazer um pré-natal é importante, aleitamento, aspectos emocionais. Estou aqui pegando a dica aí de ter 3 outros profissionais aqui. Falamos de adolescentes, falamos de drogas, falamos de prevenção de doença, da importância da vacina. Hoje em dia existe uma corrente muito contra a vacina, então tem uma volta de doenças preveníveis muito importante. Nem sei. Esse item de vacina eu acho muito interessante que se destaque, porque me parece que os pais passaram a desprezar a vacinação. Não sei se aqui em São Paulo ou fora de São Paulo, mas quando essas doenças que a gente já considerava superadas começam a voltar, a gente descobre que não existe um empenho de vacinação. Talvez falte campanha. O mais fácil é dizer, não tem campanha. Isso é um fenômeno no mundo, né? Não é só no Brasil. Mas
é preocupante. Acho que as pessoas se esquecem que tem doenças que nem catapora, sarampo, podem matar, né? Matavam muito antigamente. Hoje, com as vacinas, não ocorre mais morte por causa disso, né? Mas eu estou falando de duas doenças muito comuns, mas difteria, tétano, coqueluche, tudo isso são doenças muito graves que são preveníveis, fora a meningite, uma série de outros, né? Acho que o calendário brasileiro de vacinação, que é dos mais completos, tem 16 vacinas, né, para 16 doenças que são graves, né? HPV, por exemplo, né, que é uma doença, vamos dizer, transmitida sexualmente, mas que não teria por que dar em criança, mas se dá em adolescente, antes do início da vida sexual ativa, né? Mas são doenças que as pessoas precisam saber que a vacina funciona e é o melhor jeito de prevenir, né? Mas quando eu digo que os pais desprezam a vacinação hoje em dia, talvez não sejam nem informados sobre a vacinação. É correto ou não? Deixa eu colocar melhor para o senhor. Nós estamos em São Paulo. São Paulo é o centro de tudo. Então, quando se fala que uma criança tem que ser vacinada, quando se fala de vacinação nas escolas, isso é comum. Quando a gente sai um pouquinho fora de São Paulo, não estou falando longe de São Paulo, sai um pouquinho fora da capital, é outro mundo. Então, a gente descobre que bem próximo à capital e outros municípios, essa preocupação de vacinação não existe. Assim, o Brasil possui um programa de imunização que é padrão para o mundo, né? Nós temos uma cobertura vacinal enorme, gratuita, distribuída em todos os postos de saúde. Os dados é que até 4, 5 anos atrás, 85% a 90% da população era vacinada. Para você ter uma boa prevenção das doenças, você precisa ter entre 90% e 95% de imunização. O que se viu é que nos últimos anos tem diminuído a procura pela vacina. Uma das razões é que as campanhas acabaram porque as pessoas se conscientizaram que era importante vacinar. Então, existe uma discussão se volta ou não às campanhas de vacinação, como foi feita agora em agosto. Mas foi feita porque havia um perigo de voltar, poliomielite e sarampo, que eram duas doenças que estavam, vamos dizer, não havia no Brasil há muitos anos, né? E com a entrada desses imigrantes da Venezuela, trouxe o sarampo de volta para a região norte e um perigo de ter poliomielite. Então, mas não é... Quando o senhor fala venezuelanos que vieram para cá, eles entram lá em Roraima, aqueles lados todos, aí aparece alguém no Rio Grande do Sul, aí diz que é porque o venezuelano entrou no Brasil, assim, tem alguma... Eu quero estabelecer uma relação entre isso. Não, é que aconteceram, sei lá, 1.500, 1.800 casos de sarampo, basicamente na região norte. E algumas crianças morreram, muito ligados à população indígena Yanomami. Mas a gente fala disso aqui no livro, né? Porque o sarampo aumentou assim 400% na Europa, virou um problema de saúde pública na Alemanha, na Itália, na França. Porque lá o imigrante era da Croácia, dos países da antiga Iugoslávia e da antiga União Soviética. Não, é da Europa mesmo. É da casa. É da casa, mas são países, vamos dizer, mais atrasados e que tinham uma vacinação menos importante. Doutora Rita Calegari, o que é o Dia Internacional da Saúde Mental? Tem uma saúde específica? Há um tempo atrás, quando a gente falava de saúde, nós dizíamos, né, a Organização Mundial da Saúde falava que saúde é ausência de doença. E, felizmente, a gente melhorou bem esse conceito. Como é que é? Desculpe. Não, desculpa. Por favor. Saúde, antigamente se falava que a saúde era ausência de doença. Lá atrás as pessoas falavam isso. Só que hoje a gente já tem entendimento, né, de que a saúde ela é muito mais ampla
do que só você não ter doenças, né? Mas é você ter toda uma configuração positiva de autocuidado, de prevenção e de bem-estar, que seja físico, psíquico, social, até espiritual. Agora já se fala inclusive de espiritualidade, que não necessariamente tem a ver com devoção, que teria um cunho religioso, mas sim até com o sentido da vida, com o propósito pessoal. Então, quando a gente pensa em saúde, a gente está pensando num bem-estar global, né, de pessoas que até podem ter problemas de saúde, mas dadas as suas funcionalidades que são ou preservadas ou ajustadas para que esse indivíduo possa conviver bem em sociedade, em grupo, ele pode se sentir muito bem, apesar de muitas vezes ter um problema, de ter uma doença, né? Então, a gente vê isso muito na modernidade, porque nós temos, felizmente, um grande avanço da medicina que propicia muitos indivíduos, por exemplo, o controle de doenças, como o doutor falava, né, por exemplo, da questão da vacinação, que matava-se crianças, né, morriam crianças por ausência de vacinação. E hoje a gente, então, consegue aí melhorar a sobrevida de crianças em razão de uma boa vacinação. Outras doenças, como a diabetes, né, que há poucos anos atrás, elas podiam ser bem incapacitantes ou até mesmo levar precocemente pessoas à morte. E hoje a gente tem um bom controle via dietas, via medicações, que faz com que essa pessoa tenha aí uma sobrevida, uma vida com uma boa qualidade, desde que, obviamente, seguindo as recomendações. E quando a gente fala de saúde, habitualmente a gente pensa, né, na saúde do corpo, né, essas doenças que o corpo tem. A gente fala da doença da mente, que tem a ver com a saúde mental. E quando a gente fala de doença da mente, a gente está falando de sentimentos, de emoções, de humor, né? E hoje nós entendemos que uma está correlacionada à outra. Às vezes a gente não sabe quem nasceu primeiro, né? A gente brinca o ovo, a galinha. Então, quando a gente pensa em saúde mental, né, que seria da nossa mente, das nossas emoções, às vezes elas podem iniciar por um problema físico, como quando um problema hormonal. Tá mal, eu digo que a depressão é mais fácil, eu resolvo tudo. Ixi, aí fica complicado, né? Porque todo mundo tem um dia ruim na vida, né? Todos nós passamos por problemas. A vida é marcada, né, por momentos de alegria e tristeza, ou então de satisfação e insatisfação, de frustração e contentamento. Nós vivemos numa modernidade que nos estressa, né? E aí a gente volta também a contextualizar: o estresse não é por si só negativo, ele é uma resposta de ajustamento do corpo, do indivíduo, para responder prontamente a algum estímulo possivelmente agressor. A questão é que hoje, né, quando a gente tem um estresse, antigamente a gente pensa assim, né, a gente tem o estresse, tem as fases do estresse, e a gente pode descansar, né, a gente toma um susto, aí depois a gente descansa, repousa, e o nosso organismo reencontra o equilíbrio. Só que aí, morando numa cidade grande, ou mesmo, né, com essa modernidade toda, é uma atrás da outra. Esses nomes que a senhora fala aí, não existia estresse. Imagina que não, né? Esse termo não existia, não é do nosso tempo, doutora. É que vocês são jovens. Não, tinha sim. Vocês são jovens. Estresse fala desde da época demorou. da época da pedra. Estresse demorou para aparecer. Imagina lá os nossos ancestrais, né, que tinham que lutar e fugir, sair da caverna e pensando, ali eu vou pegar uma fruta e no meio do caminho encontra um predador maior que ele. Vai dizer que não tinha estresse? Ele só não sabia que era estresse, né? O nome a gente leu depois. O nome, mas já tinha. Estou falando o nome. Já tinha, sim. E aí, assim, a grande questão hoje da modernidade é justamente essa, né? Nós estamos envolvidos numa série de estímulos, e aí a gente precisa equalizar isso, equilibrar isso, para não desgastar o nosso organismo, porque do contrário a gente vai afetar a saúde do corpo e da mente, vai afetar os humores, as emoções, aí a gente vai ficar deprimido, vai ficar triste, e faz parte da vida, mas a gente precisa entender quando é doença, quando é uma fase, quando está, né, dentro de um contexto que é normal, é até esperado, como um luto, por exemplo, né? Agora, você falou que não existia antigamente. É que elas são bem jovens. Você brincou, mas assim, quando eu vou falar da saúde mental da criança, quando eu me formei, me especializei em pediatria, era muito incomum ter crianças com problemas, não é que não tinham, né? Mas hoje, o número de crianças com depressão, o número de suicídios, pra você ter uma ideia, o Sabará, que é um hospital infantil, né, só infantil, de classe média alta, aqui em São Paulo,
O ano passado, nós tivemos 8 adolescentes internados por tentativa de suicídio. E mais de 100 crianças no pronto-socorro com autoagressão. Quer dizer, eu estou falando, a Rita sabe, quer dizer, a autoagressão é um alerta de uma criança que está muito mal psiquicamente. Né? A ausência dos pais, acho que hoje em dia também favorece tudo isso, e as redes sociais que estimulam, né? Eu falo que problemas complexos não tem primeiro, é multicausal, né? E a gente tende a simplificar muito isso. Eu acho que tem uma série de coisas, esse é o papel dos sociólogos, dos antropólogos e dos psicólogos e dos médicos para descobrir. Mas eu acho que são coisas bem complexas para... O que a gente tem de consensuado é que hoje as doenças da mente, e aí envolvem depressões, ansiedades, vários transtornos, elas também evoluíram muito em termos de notificação, né? Então, muitos problemas e desajustes, eles não eram tão valorizados ou até percebidos há uns anos atrás. E hoje a gente tem mais acesso à informação, a própria medicina e saúde mental evoluíram muito. A gente também tem a questão do preconceito, né? Porque existiam questões que as famílias, elas escondiam até mesmo dos seus próprios entes queridos, porque aquilo podia denotar uma falha interna daquela família, um fracasso, né? Em relação àquela criança ou àquele jovem. E hoje, felizmente, esse preconceito, esse muro do preconceito, ele existe, mas eu acho que ele está menorzinho e faz com que as pessoas consigam também pedir ajuda, consigam falar. Então, a gente tem uma percepção de que tem muitos casos também por isso, porque hoje a gente tem um diálogo mais franco e aberto sobre tais questões. Agora, o que é muito importante é não só o diálogo franco, mas a gente conseguir a questão da rede de apoio, né? Então, a gente não dá para se tratar uma questão de saúde mental sem a gente envolver aí os vários atores que compõem, que são a sociedade em si, as políticas públicas de saúde, a questão da rede de apoio do indivíduo, né? Família, amigos, escola, comunidade, igrejas. Então, quanto mais esses grupos estão sensibilizados, melhor a gente consegue identificar, primeiro, os sintomas que você até perguntou, observar se aquilo está fora de contexto, se aquilo de fato faz parte de algo muito pontual ou não, é algo que já está patológico e, felizmente, poder procurar ajuda, né, sem sentir vergonha por isso. Então, acho que a gente tem uma felicidade hoje em relação a isso, que quando eu me formei, já existia muito mais preconceito, né? E assim, não é tão novinha assim quanto você pensa, mas era muito comum, né? As pessoas falavam de psicólogo, né? Meu pai falava, eu gosto de brincar com essa ideia, meu pai falava, psicólogo para mim é falta de 30, né? Então as pessoas brincavam que a gente resolvia, né, problemas de comportamento com a questão da punição, da repressão, e a gente sabe que não funciona bem desse jeito. Doutora Carla, tá quietinha, tá pensando no bebê em casa? Eu tenho 2 filhos, né? Um de 1 ano e 9 e uma neném de 1 mês e meio. Sim. E isso me assusta muito, esse assunto. Me assusta demais. Então, para a gente saber qual é o limite em relação à tecnologia, qual é o limite em relação ao uso de celular, tablet, como fazer isso para as mães da minha geração é muito difícil de administrar, porque a gente não tinha isso. O mais velho tem 1 ano e 9. Ele já sabe mexer assim na tela. O menino mexe. Ele fala, ele é nativo digital. Eu ia. Obrigada. Amei. O doutor Vou ler. Zé Luiz, com certeza. Ele está presenteando com um exemplar do livro aí. Com certeza, vou começar a ler hoje. Porque isso assusta muito a gente. A gente a gente ouve histórias de suicídio, autoagressão, e eu imagino que os pais dessas crianças que passam por isso se perguntem onde eu errei, o que aconteceu. Então, acho que a gente precisa saber, precisa ler sobre isso e aprender, porque assusta demais. Enquanto ela fala isso, o senhor autografa esse que eu abri aqui e tirei. Eu vou abrir o meu também. Não, ela vai autografar para você. Tá. Autografa para ela. Mas eu perguntei porque eu sei que você tem um bebê, por isso que eu perguntei a preocupação de a gente fica super preocupado. E esses assuntos diários que nós estamos abordando aqui, vai chegar no nutricionista também? Hein? Vai chegar, né? Vai. Nutricionalmente?
Acredito que sim. Olha só, eu tenho um filho de 12 anos e uma filha de 8 anos. Hoje, mal vem TV. É youtuber. E a influência desses youtubers... Mas você fala, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Falo, mas sabe como é, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. É difícil. Mas a gente não desisto. Agora eu fico imaginando para os pais que não entendem nada de nutrição. Que tem aquela vida corrida, que trabalham e não conseguem nem controlar o que se alimenta, alimentar os filhos. Não se alimentam bem. E também não pode bloquear o acesso à tecnologia quando estão ao cuidado de outras pessoas, como avós ou alguns funcionários. Então fica difícil. Não sei se tem alguma dica aí para a gente estar fazendo isso, porque às vezes meu filho de 12 anos, ele prefere ficar no videogame do que sair e socializar com outras crianças. Mas, doutor Zé Eles Luiz... jogam virtualmente, então eles preferem cada um na sua casa, jogando juntos. Qual é a faixa de idade que as mães, a família deve procurar um pediatra? O senhor citou algumas faixas diferentes aí. Quando eu falo em pediatra, eu lembro dos bebezinhos de casa, e já faz quase 4 décadas. O pediatra, vamos dizer... 39 anos? Ele atua de crianças, vamos dizer, do nascimento até 18 anos. 18 anos. Vamos dizer, existem pediatras que eles chamam de ebiatra, que só cuida de adolescentes. Mas, em geral, o pediatra é um médico geral, vamos dizer, da infância e da adolescência. Né? Doutora Carla Iaconelli, a senhora é especialista em medicina reprodutiva. Congelamento de óvulos. Isso é adotado com facilidade? Eu pergunto com facilidade se a população tem acesso. Não tem acesso pelo custo. O custo é muito alto de um procedimento de congelamento de óvulos. Então, a pessoa que passa por isso gasta em torno de R$20 mil. Não é barato, não é acessível. Mas é o que tem, de novo, o que possibilita a nós, mulheres, tentarmos preservar a fertilidade, que um dia acaba. Então, 100% das mulheres vão perder um dia nessa capacidade. Essa é a pergunta. Por que proceder a um congelamento de óvulo? Porque a vida da mulher mudou drasticamente nos últimos 50 anos. Então, hoje em dia, a mulher, ela estuda, trabalha, deixa para casar depois, para ter filho depois, e esse depois pode ser tarde demais, né? Aumenta o risco de doenças genéticas, de aborto e de infertilidade após os 35 anos. Isso não tem jeito, isso é como Deus nos fez. Então, graças a Deus, a ciência evoluiu junto com essa mudança do padrão de vida das mulheres. Hoje em dia, a gente tem essa possibilidade de tentativa de preservar a fertilidade que um dia vai acabar. Então, não é que o fator de risco para ficar infértil é ser mulher. Com 45, 50 anos, acabou. Você não vai mais poder ter filho naturalmente. Isso é um fato. Então, para aquela mulher que está deixando para depois, eu vou primeiro estudar, depois eu vou casar, depois eu vou pensar se eu quero ter filho, chegando nos 40 anos já não consegue. Não adianta mais pensar. Consegue, claro. Mas a minha cunhada teve um bebê aos 50 anos. Sim, existem exceções, mas são exceções, né? A gente não pode tratar como regra. Sim. E dizer para ela, vai lá, espera mais um pouquinho. Aliás, a Sandra estava se preparando para a maratona de Nova York e aí a Anice falou para ela, acho que você está grávida. O que é isso? Então, 50 anos... Então, o congelamento de óvulos também, eu acho que é um avanço enorme para as mulheres de hoje em dia, porque você pode engravidar até 50 anos. Você pode engravidar raras vezes com os seus próprios óvulos. Sim, tem mulheres que engravidam aos 50 anos naturalmente. Mas a maioria não consegue e precisa de um óvulo doado de uma outra mulher com menos de 35 anos. Então, por que você não congela os seus próprios óvulos para não ter que fazer uma ovodoação depois? A ovodoação é um tratamento que dá muito certo, que é muito feito, né? Há mais de 20 anos ele é realizado, mas você tem a possibilidade de congelar os seus próprios. Então, eu acho que
até a educação das meninas de hoje em dia precisa incluir essa sabedoria de que um dia a fertilidade vai acabar. E não todas as mulheres, tem muita mulher que não quer ter filho, e tudo bem, mas muitas querem. Mas tem uma idade específica para fazer essa opção? Até 35 anos seria a melhor idade. Após os 35 anos começa a piorar muito o resultado. Piorar que resultado? Resultado de gravidez com esses óvulos guardados. Então, com mais de 35 anos, o investimento é o mesmo, mas o resultado vai ser pior. Até com 40 anos você pode congelar seus óvulos, ciente de que o resultado não vai ser tão bom quanto se fossem congelados com menos de 35. E até que idade pode ser utilizado esse? Uma vez congelados, eles podem ser aquecidos depois de Mas 20, e o organismo 30. Da mulher para receber? No Brasil existe uma resolução, né, que orienta os médicos que realizem o procedimento de fertilização in vitro até os 50 anos. Mas abre para o especialista, juntamente com a paciente, decidirem se ela tem saúde para tentar com mais de 50 anos. Então, se a mulher tiver 54 e quiser engravidar, se ela for avaliada por um especialista que julgar que ela tem condições e ela aceitar passar pela gravidez e quiser, ela pode engravidar. Mas aí, se o médico falar que não pode, eu troco de médico. Aí é uma opção dela, né? E ela pode sempre... Não é Esse é um grande problema. Não é o mais comum assim no nosso país? Aí assim acontece também na cirurgia plástica. Não, essa cirurgia não está indicada para você. Ela vai até achar alguém que faça. Depois tem que achar um que corrija aquilo, né? Vocês são profissionais conscientes, né? Competentes e conscientes. Mas eu faço essa colocação sempre, né? Eu procuro, alguém fala que não dá. Procura outro. Eu vou no outro até achar alguém que me receite fast food. Mas você acha? E com a internet, então, aí você acha Dr. Google, tudo lá no Dr. Google, né? Na internet você acha a resposta que você quiser para a sua pergunta. Doutora Andréa, nessa cidade que nós moramos aqui, uma nutricionista você conseguiria me convencer que eu faço uma boa alimentação, uma alimentação saudável numa cidade como São Paulo? Consegue. Orientando a boas escolhas, né? Não tem jeito. Primeiro eu ia ter que investigar seus hábitos alimentares. São os melhores, para mim. São ótimos. Seus hábitos, sua preferência. Na minha conveniência, né? A sua vida social e dentro disso estabelecer um planejamento alimentar que seja fácil de ser aderido. Então, que você não enfrente dificuldades e que aprecie a boa dieta, para que possa manter ela como um estilo de vida, né? Então, assim, a gente não consegue fazer isso num primeiro momento. Então, tem estratégias até chegar ao seu objetivo e depois fazer uma manutenção. Então, essa manutenção é o que eu falo para todos os pacientes. Agora é a hora de você fazer disso o seu estilo de vida, porque voltar aos hábitos anteriores, vai voltar a doença anterior, vai voltar a obesidade que foi revertida. Então, são orientações e processos. É bem difícil, porque a pessoa, no estresse, no dia a dia, compensa muito na alimentação. Sem dúvida. Quando a gente está cansado, a gente não quer fora a alteração de hormônios, né? Cortisol fica elevado, ajuda a não perder gordura. Carboidrato. É sempre assim, não é? Tenho relatos de bastante pacientes que chegam a comer uma barra de chocolate à noite, acordam para comer. Então, assim, são hábitos que a gente consegue ajustar numa porção de carboidrato errado no momento que a pessoa é totalmente sedentária. Né? Então, assim, a pessoa ela acorda, entra no carro, vai trabalhar 2 horas para chegar ao local. Chega, fica 8 a 12 horas sentado, pega o carro e volta. Como é que eu vou oferecer para aquela pessoa um monte de carboidrato se ele não vai utilizar, não vai gastar energia? Então, assim, ouvir a estratégia. Já tem pessoas que não. Ela tem uma professora de educação física, uma pessoa que tem uma atividade mais intensa, eu não posso, eu tenho que adaptar o cardápio à atividade, não só atividade física, atividade esportiva, mas também atividade física do dia a dia. Então, é passo a passo, e sempre pensando no bem-estar da pessoa, na preferência dela, no gosto alimentar. Não adianta eu fazer ela comer uma coisa que não gosta, porque isso vai ser possível 1 semana, 2, depois a pessoa desiste da dieta, né?
Então tem que ser uma coisa que a gente possa levar para um longo período, ou para sempre, né? Quando a gente fala de São Paulo, você está descrevendo um quadro aí, eu me lembro de ontem. Aí ontem, 5 horas da tarde, eu lembrei que não tinha almoçado. Aí toda comida, bonito, né? Toda comida é insuficiente, né? Então isso é um erro que acontece com muitas pessoas no dia a dia. Não tem tempo de comer. Lá faz isso todo dia. Aquele outro também, aquele outro. E na hora o Edu não faz mais por causa da diverticulite. Então ele come o dia inteiro, né? A nutricionista orientou bem. É porque é compulsão, né? A pessoa fica tanto tempo sem se alimentar. A hora que vai se alimentar, exagera, nem pensa, nem mastiga direito. Isso. Mas eu estou falando de São Paulo, né? Então, estou dando o exemplo, isso não é incomum. Não comigo, com várias pessoas. Não é. Eu acho que as pessoas têm que procurar sempre um padrão nutricional melhor. Mas não é bom? Para evitar as doenças, né? Porque ficar até às 5 sem comer, eu não sei como é que você consiga trabalhar. E aquele morder todo mundo. Né? Jejum prolongado, né? A menina perguntou, você vai jantar? Não. Você não ficou de mau humor, não? Porque fome é uma das coisas que deixa as pessoas bem mal-humoradas, não é verdade? Verdade. As pessoas ficam irritadas e mal-humoradas quando elas estão com fome. Você não, e com sono, né? As necessidades básicas aí não satisfeitas. Não ficou de mau humor, não? Ninguém aqui reclamou de você? Não tem. Então você é bonzinho. Só o estômago reclamou. Mas são situações, estou colocando isso, porque são situações que não é o meu caso, é um monte de gente aqui em São Paulo que vive isso. Isso. E acho que a vida social eu também. De jantar. Esqueceu? Esqueci. Doutora Carla. Então o que eu estou falando. Doutora Carla, é incomum o que eu estou falando. Um bebê de um mês e meio, né? O bebê com certeza estava bonitinho, né? Cuidado, alimentar lindo, mas a mãe. Coisas de maternidade, né? Doutor Zé Luiz Setúbal, tem algumas perguntas que já chegam aqui. O Ricardo de Campinas. Ele pergunta se, além da presença de pediatras, quais as diferenças de um hospital pediátrico para os demais? É possível estabelecer isso daí ou é muito radical? Não. Aqui no Brasil nós temos poucos hospitais pediátricos, mas nos Estados Unidos é muito comum. Normalmente aqui nós temos hospitais gerais que têm alas de pediatria. O senhor é do Hospital Infantil Sabará. Qual é a diferença de um hospital pediátrico para um hospital infantil? Assim, vai desde a ambientação, né? Um hospital pediátrico, as pessoas até levam um susto quando entram no Sabará, porque é um hospital que ele é feito para crianças. Sim. Então, tem toda uma ambientação. Você vai no São Camilo, tem a ala de pediatria que é ambientada para isso. Público infantil. Mas ali no Sabará tudo é assim. Então, o raio-x é assim, a tomografia é assim, a ressonância é assim. Tudo visa, deixar a criança o mais confortável e menos estressada possível. Além disso, todas as pessoas que trabalham ali gostam de trabalhar com criança. E consegue entender. Uma criança de 1 mês e meio é diferente de uma criança de 2 anos, e é diferente de 4, e a de 4 é muito diferente da de 8, e a de 8 é muito diferente de um adolescente. Então, doutora Rita Jaime, do Jardim Bonfilholi, em que medida a religião pode ajudar na formação de uma criança? Essa pergunta é muito legal. A religião, ela se apoia, né, em uma base filosófica. Então existe uma crença, né, que vai explicar aí diversos fenômenos do nosso cotidiano: nascimento, adoecimento, morte. Então uma religião, ela vai direcionar alguns valores. Então quando nós temos um casal ou uma família que tem uma ou mais religião, não tem problema que a religião ela seja diferente do pai, da mãe, ou da avó e dos familiares. Isso não é um problema se os adultos conviverem bem com essa diferença. Isso vai trazer para aquela rotina da família uma determinada cultura, né, um jeito de ver a vida. E isso é bacana para a criança, porque ela vai receber essa carga cultural. O bacana das religiões é que elas procuram trazer, indiferente da religião, né, mas elas buscam ter o respeito ao próximo,
o valor da prece, da oração, a questão da convivência, né, nesse grupo social que comunga da mesma religião. Existem rituais, né, explicações muito interessantes para dar sentido às perguntas, porque a criança faz umas perguntas que às vezes os adultos não sabem como responder, e a religião, ela por se tratar de uma cultura da casa, naturalmente essas respostas, né, elas acabam sendo parte do dia a dia, do cotidiano daquela família. Então a criança, ela vai receber essa carga de informações, ela vai conviver com essa cultura, e isso vai ajudá-la sim a enfrentar na sua adolescência, na sua vida adulta, como uma referência familiar de valores e princípios diante de crises, de problemas e de sofrimentos que fazem parte da nossa vida. Mas, doutora, a senhora está falando de crianças. Isso. E até onde a religião pode interferir? Interferir em que sentido? Num tratamento, numa... da mesma... o aspecto positivo da Tratamento, religião... procura a senhora ou não procuro, porque a religião me diz que é melhor não procurar a senhora. Olha... Eu falo com Deus direto aqui. Não são coisas que se excluam, né? A saúde mental e a questão da religiosidade, da religião e da espiritualidade, elas não são concorrentes entre si. Elas, pelo contrário, elas se apoiam e elas podem... Eu falei um absurdo aqui? Não. Eu falei um absurdo aqui, que eu converso direto com Deus, mas eu já vi esses argumentos. Sim, então, por isso que eu tenho que aproveitar esse momento. E aí eu aproveito até para poder dizer isso, que elas não concorrem, né? O fato de você procurar um psicólogo para ajudar a entender um determinado comportamento ou seu, ou do seu filho, ou uma determinada situação da sua vida, e ter a sua base religiosa, que lhe dá a explicação não só para este mundo, mas também, né, para a questão do além, né, do físico, elas não concorrem, elas não disputam. Pelo contrário, nós psicólogos, na nossa formação, somos orientados, treinados, e estudamos muito para respeitar a religiosidade das pessoas, e inclusive inseri-la, né, no nosso trabalho de forma positiva para ajudar o nosso paciente. Então, um profissional da área da psicologia, ele não vai se opor a uma religião, ele não vai dizer pelo contrário que é bobagem ou não devo fazer isso. E na nossa vivência, né, na área da saúde, a gente percebe o quanto é importante quando o paciente ou a sua família, eles têm aspectos religiosos com os quais eles se apegam para o enfrentamento de uma doença, ou mesmo de uma cirurgia, ou de um problema. Então, hoje a religião, e a religião, ela seria um conjunto de regras e normas, né? Existem muitas pessoas que não têm uma religião específica, que acreditam e conversam com Deus todos os dias, mas não necessariamente frequentam uma igreja ou seguem religiosamente, né, determinados dogmas e preceitos que aquela religião preconiza, mas que se beneficiam dessa relação com um ser superior ou com uma entidade superior, como assim preferir chamar. Então, essa relação do ser humano com algo que está além dele, né, ela tem muito a ver com a fé, e a fé, ela está muito alicerçada na esperança, né, numa expectativa de que dias melhores virão, de que aquilo é transitório, no significado que eu dou. Quando nós trabalhamos em hospitais, né, dizem que a gente tem até poesias que falam que a gente vê mais preces sinceras nos leitos de hospitais do que nas próprias igrejas, né? Porque naquele momento em que eu estou doente, vou passar por uma cirurgia, ou um ente querido meu está vivenciando um momento que nos dá medo de perder, nos dá medo de ter ali um resultado ruim, as pessoas buscam na fé, né? Buscam na oração as forças para passar por aquilo ou para significar aquilo, né? Por que eu estou passando por isso? Por que com o meu filho? Por que com o meu familiar? E na maioria das vezes, para muitas pessoas, a religião e os dogmas daquela religião ajudam a encontrar esse significado. Então, sim, é muito bom, sim, né, para as crianças, para os adolescentes, para os adultos e para os idosos, se eles se identificarem com alguma religião, que eles possam vivenciá-la. Doutora Carla Iaconelli, a Daniela da Bela Vista pergunta se a reposição hormonal pode aumentar riscos de câncer e até problemas cardíacos. A pergunta da Daniela é muito boa. A reposição hormonal deve ser feita para as mulheres que têm algum sintoma na fase do climatério e menopausa. Reposição hormonal não é indicado para todo mundo,
Então, não é algo que todas as mulheres devam fazer. A reposição hormonal, sim, tem risco se feita sem acompanhamento médico adequado e se feita por... Mas há possibilidade de fazer sem o acompanhamento médico? Como você falou, você sempre vai encontrar alguém que não presta tanta atenção nas coisas, sim, né? Então, se você está fazendo reposição hormonal, faça os exames que o seu médico pede, faça todas as visitas que você tiver agendada, porque sim, pode aumentar o risco de alguns tipos de câncer se feito sem acompanhamento e por um tempo muito prolongado para você. Em relação à doença cardíaca também. Mulheres com problemas cardíacos, não que elas não possam nunca, em hipótese alguma, fazer esse tipo de tratamento se indicado, mas existem vias de administração desses hormônios, doses específicas e acompanhamento específico. Quando eu pergunto se ninguém brasileiro não se automedica, Não, sabemos disso. Não, mas a minha pergunta é se é possível alguém chegar numa farmácia e conseguir um medicamento assim. Esse é o meu questionamento. Olha, existe uma moda de que a gente não pode ficar velho, né? Não sei o que é isso. As pessoas têm medo da velhice, não querem envelhecer de jeito nenhum. Então elas conseguem... Eu sou jovem há mais tempo que vocês, essa é a diferença. Do mesmo jeito que se consegue colocar peito, bumbum, doutor bumbum, né? Tá aí para ilustrar. A gente consegue achar diversas substâncias em diversos tipos de locais, né, de ações. Então não é indicado fazer esse tipo de tratamento sem acompanhamento. A Mônica da Vila Prudente pergunta se existe uma dieta universal. Que seja para todo mundo, não. Não, porque a gente tem que respeitar a individualidade de cada pessoa, né? Então, como eu disse, a gente tem que... cada um tem um peso, uma estatura, um estilo de vida, hábitos diferentes, moram em locais diferentes, com ofertas de alimentos diferentes. Então, a dieta tem que ser bem individualizada, não existe uma dieta padrão. E essas que vêm em livros, assim, que de repente viram best-seller? Então, existem estratégias, né? Estratégias low carb, high fat, estratégia de jejum intermitente, 16, 18, 24 horas. O que é jejum Todas essas. É o que eu fiz aí. Com embasamento científico. Então, sem querer foi o que você fez. Foi o que você fez. Mas suspendi Só que você fez, você tomou a alimentação de forma errada, né? Como de forma errada? Maravilhosa. Compulsiva. Não é compulsiva. Comendo alimentos gordurosos, com gordura saturada. Que é bom. O que é gostoso. É bom, né? Mas não é bom para a saúde. A hora que for fazer exames laboratoriais, a gente vai ver síndrome metabólica, diabetes, hipertensão, colesterol alto, eu não faço ácido úrico. Nem vou a médico, senão eles me arrumam doença. Não, porque hoje a gente tem que pensar em longevidade, né? Então a gente tem... Tenho que ouvir isso, né? Todas as vezes que eu fui ao médico, eu saí com uma doença de lá. Você vai ser um paciente bem difícil de cuidar, sabia? Danado. Precisa associação da nutricional com a psicóloga. Meu Deus! Doutor Zé Luiz, o Marcos de Pinheiros pergunta as diferenças entre vacinas Salk e Sabin. Bom, são duas vacinas para paralisia infantil, né, para poliomielite. As duas foram desenvolvidas mais ou menos nos anos 50. A diferença básica é que a Sabin, que é a vacina que nós temos aqui no Brasil, ela é de a vacina é feita com vírus vivo atenuado, ele não causa doença. E a Salk é um vírus morto. Eles trabalhavam juntos, né? O Salk e o Sabin. Eu acho que os dois trabalhavam nos Estados Unidos, mas acho que em lugares diferentes. No Brasil foi optado, praticamente no mundo inteiro se usa mais a Sabin do que a Salk, porque como esse vírus é vivo, vamos dizer, você de uma certa maneira vacina o ambiente, porque a poliomielite, o ciclo dela faz você ter a viremia, né? O vírus passa pelo organismo e é eliminado nas fezes. Como os países, que nem o Brasil, tem um saneamento básico muito ruim, então quando a pessoa
as fezes vão para um córrego, vão para um esgoto não tratado, você acaba vacinando o ambiente, porque esse vírus atenuado concorre com o vírus selvagem. O sal que é vacina mesmo ou é para o tratamento? Não, é vacina. É uma vacina injetável, a Seibin, é em gotas, né? Oral. A Salk no Brasil ela é só dado para pessoas que têm problemas imunológicos, né? Ela é disponível, mas restrita. Quando o senhor, onde eu encontro o livro do senhor falando sobre crianças e adolescentes, textos do blog Saúde Infantil? A gente deve lançar na livraria da Vila, no shopping Higienópolis, no dia 16, mas já tem, né, em algumas livrarias tem. Tem um site que eu possa localizá-lo com rapidez, localizar o seu trabalho? O site, não tem o site, mas tem o blog, que é Saúde Infantil, blog Saúde Infantil. O blog é esse daqui que eu estou dizendo, textos do blog Saúde Infantil. Isso. É isso? Se colocar lá na ferramenta de busca blog Saúde Infantil, vai dar no... E quem acessa o blog Saúde Infantil discutiria com o senhor como eu faria se acessasse lá ou não? É um blog bem visto. Nós temos 70, 80 mil pessoas que vêm todo mês. Então, Rita se assustou. Como é que é um paciente que daria muito trabalho? Você é danado, viu? Você é danadinho, vai dar trabalho, porque você vê, ele não quer saber de comer direito, quer fazer o jejum, esquece de comer. Não, jejum não. Ele já faz, sem saber, ele já tá ele faz. Esse é um paciente normal, não é? É o normal, não é? É normal. A gente encontra bastante isso em consultório, mas eu acho muito legal quando a pessoa dá o primeiro passo e está lá. Foi por livre espontânea à vontade, querendo mudar. Quando eu procuraria uma nutricionista? Quando você ou o médico pedir, os exames estiverem todos alterados. Eu não quero ir no médico. Pensar assim, olha, eu pretendo viver mais 20, 30 anos com qualidade de vida, é uma coisa. Agora, viver 20, 30 anos doente... Não sei se eu fui bem compreendido na pergunta, mas eu, de repente, acho que a nutricionista vai me auxiliar. Quando é esse momento? É isso que eu... Então, para a nutricionista te auxiliar, você tem que estar... vai ter que te investigar inteiro e ver seus hábitos alimentares, desde exames bioquímicos, para poder, sim, intervir, né? Eu acho que a resposta é quando você tiver consciência do que você quer. E pensar lá na frente, né? Pensar no seu futuro. Eu sempre falo para os pacientes, assim, o valor do amanhã. O valor do amanhã é um livro do Eduardo Janetti. E ele até usa um exemplo disso. Quando você passa na frente de uma doceira e fala assim, eu estou mal, estou deprimido, estou angustiado, aqui vou comer aquela bomba de chocolate. E daí você acabou de sair do médico, que você falou que você está com colesterol alto. E ele vai falar assim, mas isso não vai fazer diferença. Não, naquele momento vai te deixar muito bem, mas no futuro ele vai... A conta vem depois. É isso. Doutora Andréa, tem um site, um endereço, alguma coisa que facilite o contato com a senhora? Tenho sim, eu tenho um site, é www.andreamarim.com.br. Tem meu Instagram, que é nutriandreamarim.com, @nutriandreamarim. Fico no Tatuapé, na Rua Itapura, número 300. Doutora Rita Calegari, tem uma forma de localizá-la rapidamente, o endereço? Eu trabalho na rede de hospitais São Camilo aqui de São Paulo. Nós temos, então, 3 hospitais, né? Na Zona Sul, Zona Norte e Oeste. E pelo site, que é o www.hospitalsancamilo.org.br. Doutora Carla Iaconelli, como se localiza a senhora rapidamente? Na internet, o meu site é www.carlaiaconelli.com.br, Carla com C, e Iaconelli com 2 L's. 2 L's, que a gente fala no interior é assim. E tem o meu Instagram, que é @dra.carlaiaconelli, tudo junto. Agradecemos ao Dr. José Luiz Setúbal, a doutora Carla Iaconelli, a doutora Rita Calegari e a doutora Andréa Marim, que participaram desta edição de Gente que Fala. Estaremos de volta amanhã, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá.